O tempo não nos dá o luxo do desespero. O tempo não nos dá o luxo do desespero, e suposições de futilidade não desculpam a inação presente. É hora de reconhecer que não é suficiente ir às ruas expressando sentimentos generalizados de queixa, agitando cartazes em reconhecimento de problemas enquanto se recusa a se reunir em apoio a soluções específicas. É hora de nos adaptarmos rapidamente e abraçarmos uma reformulação de toda a situação e nosso lugar nela. Temos que olhar para o longo prazo e entender que essas são as circunstâncias nas quais temos a oportunidade de agir como inspiração para aqueles no futuro que continuarão nosso nome, mesmo que estejamos lutando contra os danos causados pelo resto de nossas vidas. Os futuros satanistas olharão para uma história do templo satânico que incluirá testemunho de nossa disposição de lutar contra as probabilidades que enfrentamos agora, nossa bravura em afirmar abertamente nossos direitos diante de um partido, ou pessoa, governante hostil. Temos a oportunidade de provar nossa lealdade aos valores em que acreditamos, de demonstrar claramente nossa determinação e propósito, de viver nossa missão quando mais importa. Temos a obrigação de agir abertamente, decisivamente, significativamente, com consideração estratégica ótima, e nos divertir o máximo que pudermos fazendo isso. Por mais desanimador que pareça agora, deveríamos imaginar um futuro em que os satanistas olhem para nós e digam: eu queria ter estado lá naquela época. A boa notícia é que há muitas soluções claras para os problemas que vemos. O problema não é que não existam planos de ação específicos, mas que muitas vezes parece haver uma cultura de medo que permeia a liberdade civil e grupos progressistas inibindo muitos deles de agir em qualquer coisa muito focada. O público em geral agora parece exigir que, acima de tudo, qualquer organização com a qual se identifiquem expresse suas visões específicas sobre todas as coisas, estejam ou não relacionadas à missão da organização, e mesmo que o próprio público em geral retenha o direito de mudar suas visões inteiramente de um dia para o outro. Eles apoiam a ciência? Às vezes, a menos que a alegação de que a ciência é meramente outra maneira de saber, não melhor do que quaisquer outras, esteja reivindicando superioridade moral no momento. Eles apoiam a liberdade de expressão? Às vezes, se estivermos falando sobre conselhos escolares removendo livros de bibliotecas, mas não para palestrantes conservadores em universidades. Mas, embora navegar pelos ventos inconstantes da opinião tribal caso a caso funcione bem o suficiente para indivíduos online que muitas vezes não são confrontados com suas reviravoltas mal envelhecidas, a demanda de que organizações de defesa sejam tão inconstantes em sua missão e projetos é incapacitante e contraproducente. E não é apenas que novas organizações falharam em apresentar declarações de missão e campanhas específicas por medo de serem acusadas de desconsiderar todo o resto, mas organizações que tinham missões de longa data e claramente definidas foram, em alguns casos, sequestradas por membros que sentem que essa promiscuidade moral livre e sem princípios é necessária para que todos possam se sentir seguros sabendo que nenhuma declaração ou ação encontrará sua desaprovação. Melhor não fazer nada, ao que parece, do que arriscar a desaprovação de qualquer um, especialmente em um ambiente onde pequenas queixas pessoais são frequentemente representadas publicamente, online, como parte de uma narrativa mais ampla de corrupção organizacional e intolerância internalizada. Se continuarmos a negociar nossos valores diariamente, será impossível lançar as campanhas focadas e de longo prazo que serão necessárias para efetuar mudanças reais. Defensores das liberdades civis, organizações progressistas e organizações religiosas como nós, terão que estar preparados para não ser tudo para todos. Pessoas que querem ver trabalho real feito para resistir ao golpe teocrático terão que aceitar que nem todos os grupos podem compartilhar suas prioridades ou posições não relacionadas. Muitas vezes é mistificador para mim que as pessoas venham até nós e digam, se ao menos não fosse Satanás. Mas é Satanás, porque somos satanistas. Não nos peça para descartar o satanismo, apenas aceite que o satanismo não é para você. Você pode apoiar nossa missão sem ser um satanista. Você pode ser um satanista sem se juntar ao templo satânico. Mas se você se juntar ao templo satânico, você não tem o direito de mudar nossa missão e valores. Então, deixe-me ser claro. Nós somos uma religião. Muito foi escrito sugerindo que o satanismo nada mais é do que um meio inteligente para reivindicarmos isenções e privilégios de liberdade religiosa. Por causa disso, muitas vezes recebemos perguntas sobre por que não podemos simplesmente mudar de satanistas para outra coisa, especialmente porque somos não teístas não sobrenaturalistas. Eu escrevi bastante sobre esse tópico e não o revisitarei em detalhes aqui, mas é importante saber que somos uma religião, o satanismo é significativo para nós.
A iconografia blasfema serve a uma função libertadora para nós e nossas crenças e identidade estão inextricavelmente ligadas à narrativa satânica de livre investigação e rebelião contra a tirania. Somos satanistas que levamos nosso direito de ser satanistas a sério. Não somos um grupo ativista de marca satânica que foi criado para que você possa anexar uma reivindicação religiosa à sua causa. Nós apoiamos a liberdade de expressão. Ela está consagrada em nossos princípios e é uma pedra angular da democracia. As exceções não refutam a regra. Pode-se reconhecer a validade das proibições contra difamação, plágio, assédio e ameaça sem insistir que avaliações subjetivas de discurso meramente ofensivas sejam obrigatórias para censores governamentais. Nós apoiamos a liberdade de expressão em princípio, o que reconhecemos significa que às vezes ela protegerá o discurso com o qual discordamos muito. Os simplórios às vezes dizem que acham essa posição suspeita, aparentemente acreditando totalmente nas alegações de alguns personagens menos do que confiáveis que se afirmam como defensores da liberdade de expressão apenas quando isso lhes convém, mesmo que esses personagens frequentemente rejeitem os direitos de liberdade de expressão de seus oponentes. Não há nada suspeito sobre nossa dedicação à liberdade de expressão se alguém entender a história do conceito em democracia, ou a história do próprio templo satânico, já que a maioria das coisas que fazemos são atendidas com exigências de que sejamos silenciados pelo crime de ofender os cristãos. Nós apoiamos a liberdade religiosa. Assim como a liberdade de expressão, o conceito sofreu com tentativas de redefinição que vão diretamente contra seu significado real. Assim como a liberdade de expressão, a liberdade religiosa não é liberdade religiosa se for privilégio de alguns. A liberdade religiosa protege todo tipo de opinião religiosa, incluindo a descrença não afiliada. Preferimos resultados à ótica. Trabalharemos com advogados da primeira emenda que defenderam discursos com os quais discordamos, e faremos isso sem pedir desculpas. Defenderemos a ciência e o valor da prova empírica, independentemente dos surtos regulares de indignação anti-ciência dos extremos polarizados. Continuaremos a defender a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, mesmo quando outros insistem em acreditar nas alegações de nossa oposição de que esses valores são mantidos no monopólio de nossa oposição. Não buscamos ser normalizados, não precisamos de validação ou reconhecimento. Precisamos de nossos direitos iguais. Temos uma enorme associação LGBTI+. Temos uma associação que inclui veteranos, profissionais do sexo, professores, furries e mães suburbanas, entre tantos outros. Você pode ver qualquer um deles durante a cobertura de um de nossos eventos públicos ou falando em nosso nome. Não nos importamos se alguém desaprova algum de nossos estilos de vida. Só nos importamos que nossos direitos sejam respeitados. Não nos importamos em ser exatamente como você. Nossos direitos nunca devem depender do conforto dos outros, e nossas táticas nunca devem ser comprometidas para aplacar as demandas da ótica. Somos uma organização não violenta. Este não é um apelo moral para o pacifismo pessoal. Esta organização está trabalhando dentro dos limites da lei, e trabalharemos dentro dos meios legais para mudar a lei quando necessário para garantir nossos direitos. Não estamos interessados nas fantasias daqueles que se veem como corajosos por não fazer nada mais do que gritar com os outros por não compartilharem sua coragem de pregar sobre a necessidade de uma revolução armada. Mais frequentemente, somos simplesmente sermões sobre o erro de tentar mudar o sistema de dentro do sistema. Isso, no entanto, parece implicar as alternativas de uma insurreição implausível ou inatividade. Rejeitamos ambas. Se quisermos entender como chegamos ao ponto em que estamos, é importante olhar para o que o golpe nacionalista cristão fez de forma tão eficaz. Eles se unificaram. Eles deixaram as diferenças menos significativas de lado a ponto de o nacionalismo cristão ser encontrado em uma ampla variedade de seitas cristãs, independentemente de suas animosidades históricas e divisões doutrinárias. Eles se concentraram em questões-chave e apoiaram os políticos que as apoiaram. Eles encorajaram o engajamento, não a retirada, de um mundo que eles imaginavam ser hostil às suas crenças e práticas. Eles concorreram a cargos públicos e votaram nelas. Eles se conectaram, fizeram lobby, criaram legislação modelo e lutaram persistentemente para promover seus interesses, a princípio sem esperança de sucesso, depois com alguns ganhos atípicos e, depois de um tempo, com regularidade perturbadora, e enquanto o público em geral agiu em grande parte como o proverbial sapo cozido sempre inconsciente. Precisamos ter a mesma dedicação e foco.
Precisamos aceitar que não vamos consertar as coisas da noite para o dia, não vamos desfazer o dano causado apenas pelo protesto. Precisamos reconhecer e aceitar ganhos incrementais e construir sobre eles. Precisamos construir coalizões e precisamos buscar o apoio de pessoas com conhecimento em ação política, direito, lobby e legislação. Se tudo isso parece algo que você está procurando, há oportunidades para se envolver, e nós o encorajamos a entrar em contato. Se algo aqui não se encaixa muito bem com o que você gostaria de se envolver, vai encontrar algo que seja. Nenhuma organização será tudo para todas as pessoas, mas se pudermos aprender a trabalhar juntos em direção a objetivos comuns da mesma forma, então não há razão para que não possamos criar um mundo seguro, protegido, pluralista e pacífico no futuro que está por vir. Lucy Ingrid Aves. 8 de novembro de 2024.